Recentemente, a general do SAUSCOM, do comandante do Comando Sul-Americano, né, a general Laura Richardson, general de 4 estrelas, ela declarou que, entre várias declarações, são diversas, tem N vídeos aí na internet, mas primeiro que ela falou das riquezas minerais da América do Sul, né, que é uma das regiões, em termos de inexploradas, uma das regiões mais ricas do mundo. E segundo que ela falou também da cobiça dos chineses, russos, iranianos, etc. Só que acho que ela esqueceu uma coisa: os chineses, os russos e iranianos estão bem longe e com outros problemas, né? Quem está perto aqui, na verdade, é o país dela, né? Então eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre a cobiça estrangeira, porque pelo que a gente observa, o Caio está falando aqui que a general Laura Richardson repercutiu muito, essa declaração dela repercutiu muito. Mas a gente queria que o senhor falasse sobre a cobiça, porque é um problema sério. A gente nota aí, eu noto com um certo dissabor, é uma tristeza muito grande para mim que alguns colegas militares não estão se atentando para isso. Tem gente que ainda está vivendo no século XX, não acordou para o problema que a gente tem por aí. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho da cobiça estrangeira na Amazônia. Essa cobiça, comandante, tem mais de 500 anos. Por que é que foi feito o Tratado de Tordesilhas, em 1494? A Amazônia nem era conhecida e já era cobiçada. Aí houve o tratado, os portugueses trouxeram o limite, que era 100 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde, passaram para 350 ou 350 léguas a oeste de Cabo Verde. Esse meridiano de Tordesilhas ficou exatamente onde hoje está a cidade de Belém, descendo até Laguna. Por esse meridiano, por exemplo, por essa partilha, o Rio Grande do Sul seria todo, e Santa Catarina, toda Paraná, seria tudo espanhol. Só Belém, todo o estado do Pará, todo o estado do Amazonas, toda aquela Amazônia seria toda espanhola. Então, o que é que aconteceu? O que aconteceu é que os bandeirantes, a partir do sul, e os portugueses, aliados com os indígenas e com os religiosos, as missões religiosas que Portugal instalou na bacia dos grandes rios, de Marajó até Tabatinga. Você tem missão religiosa, que deu origem a todas essas cidades que estão hoje na Amazônia. Então, a disputa começou ali. O Orellana desceu do Equador até a foz do Amazonas em 1500 e pouco, quando diz que encontrou aquelas índias guerreiras, as Amazonas. Os ingleses se instalaram na margem do Tapajós, os holandeses fizeram aliança com índios para extrair uma área da bacia para o domínio colonial holandês. A Inglaterra tentou tomar conta da embocadura do rio, principalmente da entrada do rio. Porque quem domina a foz, domina o rio, tá certo? É isso. Se dominar a foz, você domina o rio. Então a batalha para dominar a foz do Amazonas foi muito grande, até que os portugueses fizeram o Forte do Presépio, onde hoje é Belém, saindo de São Luís. O Pedro Teixeira, em 1638, juntamente com Raposo Tavares. Raposo saiu daqui. Não, primeiro o Pedro Teixeira foi, depois o Raposo, saindo daqui. Tudo era missão de Portugal. O Pedro Teixeira levou 1.300 índios armados de arco e flecha. Certo? Os índios foram com as mulheres, com os filhos. Eram os aliados que eles tinham. Sem esses aliados, eles não teriam enfrentado os franceses, os holandeses e os espanhóis. Não teriam. Então isso foi muito importante. Essa cobiça veio. Você acha que o roubo das seringueiras foi um episódio fortuito? Foi um aventureiro qualquer? Não, foi uma operação do Império Britânico para transferir a produção de borracha para a Ásia, para as colônias britânicas na Ásia. A Fordlândia, o que é que foi a Fordlândia? A Fordlândia foi a tentativa do Henry Ford, dono da Ford, de instalar em 1 milhão de hectares uma grande produção de borracha, num consórcio com outro magnata da borracha, que era o Firestone. Essa história está contada. Eles reuniram no almoço
estavam se queixando que o Churchill tinha aumentado o preço da borracha britânica que vinha da Ásia, e eles pediram para um assessor procurar um lugar onde pudessem produzir borracha. Esse homem tinha lido o livro do Roosevelt, do ex-presidente Roosevelt, que tinha feito uma excursão com o Rondon naquele chamado Rio da Dúvida. E no relatório do Roosevelt, tem lá uma passagem que ele diz que a Amazônia, com o número de cachoeiras de quedas d'água, é uma fábrica de energia, e com as terras e a água que tem, pode conter ou acolher qualquer grande projeto industrial. Com base nesse relato, eles criaram a Fordlândia, não calcularam bem a hostilidade do clima, os problemas culturais da relação com os trabalhadores locais, e terminou num fracasso. Mas essa cobiça veio de longe.